Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. 53. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. 5. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse:
Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas, se falei bem, por que me beites? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu, também, um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes:
Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. 19 Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre.
Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: "Tudo está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos encontramos diante do mistério mais profundo de nossa fé. Um mistério de amor tão imenso que palavras humanas mal conseguem descrever. Um mistério de sofrimento tão intenso que nossos corações hesitam em contemplá-lo plenamente. Um mistério de redenção tão abrangente que transforma toda a história humana. Estamos diante da cruz. Quando olhamos para o servo sofredor de Isaías, não vemos apenas uma profecia escrita séculos antes de Cristo, mas um retrato vívido do que testemunhamos na narrativa da paixão. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem das dores, experimentado no sofrimento. Estas palavras ecoam em nossos corações enquanto acompanhamos Jesus em sua jornada dolorosa ao Calvário. Há algo profundamente paradoxal nas palavras de Isaías. O servo não tinha aparência nem beleza para atrair nossos olhares, e ainda assim, neste homem desfigurado pela dor, encontramos a mais sublime manifestação da beleza divina. Como pode o feio se tornar belo? Como pode a derrota se transformar em vitória? Como pode a morte dar à luz à vida? Contemplem por um momento a descrição que Isaías faz. Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Que mistério de substituição! O inocente assume o lugar do culpado. O santo toma sobre si o pecado do mundo. Esta não é uma transação fria e calculista. É um ato de amor profundo e pessoal. O servo ofereceu sua vida em sacrifício pela culpa, não como uma vítima passiva, mas como quem livremente escolhe amar até o extremo. Na cruz, vemos não apenas o sofrimento, mas o amor em sua expressão mais radical. E não é um amor distante ou teórico. É um amor que se tornou carne e sangue em Jesus Cristo. Como nos diz a carta aos Hebreus, temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele foi tentado de todas as formas, como nós, mas sem pecado. Reflitam sobre esta verdade extraordinária. O Deus infinito, Criador do universo, quis conhecer por experiência própria o que significa ser humano. Conhece nossas dores não apenas como observador onisciente, mas como participante. Conhece nossas tentações não apenas teoricamente, mas por tê-las enfrentado em sua própria carne. Nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu orações e súplicas,
com forte clamor e lágrimas. Nosso Deus conhece o sabor das lágrimas. Conhece a angústia da oração que parece não ser respondida. Quando nos sentimos sozinhos em nosso sofrimento, quando nossas orações parecem bater em um céu de bronze, podemos encontrar conforto sabendo que Cristo esteve lá antes de nós. E então chegamos à narrativa da paixão segundo João. Como é diferente a apresentação de João em comparação com os outros evangelistas. Em João, vemos um Jesus majestoso mesmo em seu sofrimento. Quando os soldados vêm prendê-lo e ele diz "Eu sou", eles caem por terra. Diante de Pilatos, é Jesus quem parece estar no controle, não o governador romano. Esta não é uma contradição com o servo sofredor de Isaías, mas uma complementação. Em Jesus, vemos tanto a fragilidade humana quanto a majestade divina. Vemos o mistério da kenosis, o esvaziamento voluntário de Deus, e, simultaneamente, a revelação da glória divina no ato supremo de amor. João nos apresenta detalhes profundamente simbólicos. Quando o soldado perfura o lado de Jesus, imediatamente saiu sangue e água. Os padres da igreja viam aqui o nascimento da igreja, assim como Eva foi tirada do lado de Adão adormecido. Do lado de Cristo, o novo Adão, fluem os sacramentos que dão vida à igreja, a água do batismo e o sangue da Eucaristia. E quando Jesus diz "tenho sede", não está apenas expressando uma necessidade física. É a sede de Deus pela humanidade, o desejo ardente de completar a obra da redenção. E quando declara "está consumado", não é um grito de derrota, mas a proclamação de uma missão cumprida. A palavra grega tetelestai era usada em recibos de pagamento para indicar pago integralmente. Na cruz, a dívida do pecado foi paga de uma vez por todas. O que todas estas leituras nos mostram é que a cruz não é apenas um evento histórico a ser recordado, mas um mistério a ser vivido. Somos chamados não apenas a observar o sofrimento de Cristo, mas a participar dele de maneira misteriosa. Isto não significa buscar o sofrimento por si mesmo. Isso seria masoquismo, não cristianismo. Significa, antes, descobrir que nossos próprios sofrimentos, quando unidos aos de Cristo, adquirem um significado redentor. Como diz Paulo, completamos em nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Quando enfrentamos a rejeição, como o servo de Isaías, podemos encontrar consolo sabendo que Cristo foi rejeitado antes de nós. Quando lutamos contra a tentação, como descreve Hebreus, podemos buscar força naquele que foi tentado em tudo, à nossa semelhança. Quando bebemos o cálice amargo do sofrimento, como Jesus no Getsêmani, podemos confiar que este cálice, bebido em união com Cristo, torna-se um cálice de bênção. A cruz nos ensina também sobre o poder paradoxal da fraqueza. Em uma cultura obcecada pelo poder, pelo sucesso, pela autoafirmação, a cruz proclama que o verdadeiro poder se manifesta no serviço, no dom de si, no amor que se sacrifica. Jesus reina não apesar da cruz, mas através da cruz. O filósofo Blaise Pascal escreveu: Jesus estará em agonia até o fim do mundo, não devemos dormir durante este tempo. A paixão de Cristo não é apenas um evento do passado, continua nos membros sofredores de seu corpo. Continua nos perseguidos por causa da fé, nos pobres e marginalizados, nos doentes e abandonados. Hoje, somos convidados não apenas a contemplar o Cristo crucificado em imagens e narrativas, mas a reconhecê-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs que sofrem. A devoção à cruz só é autêntica quando se traduz em compaixão ativa pelos crucificados de hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos para venerar a cruz, não façamos apenas como um ritual externo. Aproximemo-nos com corações abertos, dispostos a deixar que o mistério da cruz nos transforme. Aproximemo-nos com gratidão por um amor tão imenso que escolheu sofrer por nós. Aproximemo-nos com a determinação de seguir Cristo, não apenas nas alegrias da ressurreição, mas também no caminho da cruz. E enquanto beijamos ou tocamos a cruz, façamos uma oração silenciosa. Senhor Jesus Cristo, que por tua santa cruz remiste o mundo e a mim, pecador, ensina-me a valorizar o preço de minha salvação. Ensina-me a encontrar sentido em meus sofrimentos unindo-os aos teus.
Ensina-me a amar como tu amaste, até o fim. Que a contemplação da paixão de Cristo nos leve a uma consciência mais profunda de quem somos chamados a ser como cristãos. Pessoas transformadas pelo amor do crucificado, testemunhas da esperança que brota da cruz, servidores compassivos dos crucificados de hoje. E que o amor manifestado na cruz nos inspire a viver de tal maneira que nossas vidas proclamem, como o centurião romano, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.